Podeis assentar. Paz do Senhor. No quartel a gente pergunta: tem alguém cansado aí? Mas agora a minha pergunta é para mim mesmo: tem alguém com sede aí? Obrigado, Flavinho. Eu estava na aula de professores ali, falei, cheguei, não bebi água, a garrafa está sequinha. Já tem aqui, ó. Glória a Jesus. Obrigado, Léo. Glória a Jesus. Irmãos, o trimestre começou na semana passada e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. O pastor Cláudio, na semana passada, deu a introdução e hoje nós vamos falar sobre o primeiro tema. O primeiro tema da vida cristã, eu posso dizer assim. Por que eu posso dizer assim? Posso classificar assim? Porque, por exemplo, na apostila dos catecúmenos, é o primeiro capítulo da apostila dos catecúmenos da DCM, é justamente o novo nascimento. Deixa eu abrir aqui. Não. Tem na apostila do plano da salvação e também da nossa igreja, também tem lá um capítulo falando sobre os processos da salvação, e dentre eles, um dos processos da salvação é o novo nascimento. Eu vou abrir aqui a apostila do pastor, catecúmenos, porque a gente vai aproveitar alguma coisa. Capítulo 1 da apostila dos catecúmenos, falar nisso já vai ter aula hoje. Nossa irmã ali, faltando chegar os dois jovens. Mas a primeira aula que a nossa irmã já teve, que todos nós... Quem passou aqui pelo catecúmenos aqui da DCM? Tiago, Flavinho, o Edson, o irmão Ernesto. Vamos passar aqui, todos eles aprenderam acerca é o primeiro capítulo da lição dos catecúmenos, novo nascimento, a nova vida em Cristo. E aí o pastor fala sobre o novo nascimento. E um dos textos que o pastor Cláudio coloca lá é João 3, do 3 ao 6, que é justamente o capítulo que nós vamos estudar hoje acerca do novo nascimento. Então, lição de número 2, 13 de abril de 2025, o novo nascimento. Então, dentro do olhar de João, do Evangelho de João, é o que estamos estudando, do olhar em Jesus, do olhar para Jesus no Evangelho de João, não poderia deixar de conter o ensinamento diálogo de Jesus e Nicodemos, onde vai trazer o ensinamento acerca do novo nascimento. Então, esse diálogo é o texto base para o ensinamento da doutrina do novo nascimento, da regeneração, que na teologia sistemática está dentro da soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, dentro do estudo da salvação, nós temos um capítulo intitulado Novo Nascimento, Regeneração. O texto áureo está em João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. João 3,3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o próprio Jesus
próprio verbo, né? João capítulo 1, João apresenta Jesus como verbo de Deus, própria palavra, próprio Deus. Vai ensinar no capítulo 3, no diálogo com Nicodemos, enfatizando, e Jesus aqui enfatiza, quando Jesus fala, na verdade te digo, é porque, presta atenção, é algo importante, valoroso, que Jesus vai falar. E Jesus fala: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, nada mais é que ir para as mansões celestiais, que ser salvo, que ter uma vida com Deus, ter uma vida com Cristo. Então Jesus enfatiza o que ele vai falar e em seguida ensina nos versículos seguintes. Então Jesus vai destrinchar sobre o ensinamento do novo nascimento, e é o que nós vamos estudar nessa manhã. A verdade prática: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então é o modo bíblico, é o modo de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, então é o modo que Deus tem para transformar a natureza, o modo de ser. Transformar a natureza é mudar o nosso ser. Então, o que Deus usa para mudar o nosso ser é o novo nascimento, é a transformação através do novo nascimento, do agir do Espírito Santo na vida do pecador. Pecador não, daquele que já se arrependeu, já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos ver isso aí mais à frente. A leitura bíblica em classe, João capítulo 3, do 1 ao 9 e o versículo 16. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versículos ímpares e a igreja os pares, amém? Diz assim, João capítulo 3, do 1 ao 9 e versículo 16. Se os irmãos quiserem revista, ainda tem revista lá na secretaria. Já acompanhei na revista, nós vamos usar a revista hoje. Diz assim o versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi preso no olho de Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no reino de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Jesus. Os jovens adolescentes podem ir para a sua classe. Os atrasadinhos. Isso. Leva esse jovem aí, ó. O João, é adolescente, pergunta a idade dele, já bota ele na classe dele. Isso. Glória a Jesus. Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua classe. Irmãos, nós temos aqui um diálogo onde Jesus
vai conversar com Nicodemos, vai nos mostrar, vai mostrar Nicodemos, e vai mostrar a vida de cada um de nós a necessidade do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo, né? No 3, Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No 5 ele fala: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o 3 e o 5, nascer de novo. O 5, nascer da água e do Espírito. E é um ensinamento importantíssimo, primordial, né? O pastor Laurindo gostava de falar, né? Sine qua non, né? É algo que sem esse ensinamento a vida cristã não prossegue, a vida cristã ela não desenvolve, a vida cristã ela vai ficar estagnada, a semente não vai cair em boa terra. Se não houver um novo nascimento, a pessoa vai ouvir a palavra, vai emocionalmente aceitar Jesus, mas não terá essa semente caída em boa terra. Então, é fundamental o novo nascimento. Como eu falei aqui, por isso está no primeiro capítulo da apostila dos catecúmenos, uma nova vida em Cristo, um novo nascimento. Porque todos nós precisamos passar pelo novo nascimento. E a Bíblia é perfeita, e Jesus vai ensinar o mestre, Jesus vai ensinar o príncipe dos judeus. Nada melhor do que ensinar alguém que achava convicção. Nicodemos achava que o reino de Deus já estava garantido para ele. Assim como todos os fariseus, todos os judeus que seguiam a Torá, eles achavam que o reino de Deus já estava garantido para as suas vidas. Ele achava que estavam fazendo certo, achava que já era o suficiente. Assim como o jovem rico vai perguntar a Jesus, aí ele pergunta a Jesus já falando tudo que ele fazia. Aí Jesus não, Jesus conhece o interior, conhece o coração. Jesus não, te falta alguma coisa. Aí vende tudo que tem e reparte. Era o problema no coração daquele jovem rico. A mulher samaritana viveu lá com vários maridos que não eram dela, né? E Jesus fala: não, vai e pega o seu marido. Ela não tinha marido, achava que a vida dela era aquela ali, a vida dela estava boa. Tanto ela achava que já tinha andado com um, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. E assim Jesus fala que ela precisava beber na fonte da água da vida. Jesus conhecia o interior. E aqui Jesus conhece o interior de Nicodemos. Jesus enxerga o nosso interior. Jesus conhece o meu interior, o seu interior. E Jesus conheceu o interior de Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos que achava que o reino de Deus estava garantido para a vida dele. Jesus fala que na verdade te digo, necessário vos é nascer de novo. A regeneração, nascer de novo, a regeneração pode também ser designada, isso aqui o autor colocou no comentário lá dos professores, outros nomes que se dá para a regeneração, para o novo nascimento: transformação de vida de dentro para fora, nascimento espiritual, recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Então nós vamos estudar nessa manhã, nós vamos ver que este novo nascimento é uma obra de Deus, que é feita pelo Espírito Santo no nosso interior, né? Nós estudamos os processos da salvação e eu lembro do meu processo, acho que você se lembra, né?
Primeiro nós ouvimos a palavra, fomos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, a nossa justiça, do nosso juízo. Eu lembro a palavra que eu me converti foi Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, e a pregadora missionária Miriam, em maio, completar 22 anos, mês que vem, missionária Miriam, no congresso de irmãs, lá em Brasília. E aí, o que precisa morrer na sua vida para você servir o Senhor? Aí ela listou alguma coisa e falou comigo, o Espírito Santo falando comigo. Então a primeira coisa é o Espírito Santo nos convence. Nós ouvimos a palavra e o Espírito Santo nos convence. E aí em nós é gerada a fé. Nós precisamos ter fé, crer na pregação, crer no Cristo crucificado, crer na ressurreição, crer que Ele vive e reina. E aí nós nos convertemos. Então nós, através dessa fé, através do agir do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós mudamos a direção, nós nos convertemos. E aí o Espírito Santo faz essa obra, que é a regeneração, que é o novo nascimento, que é o nascimento espiritual dentro do nosso ser. Que nós, nenhum pecador, por mais bonzinho que seja, ele não pode fazer na sua vida. Ninguém pode operar isso na vida do ser humano, apenas Deus. Só Deus tem o poder de fazer a obra da regeneração, do novo nascimento na vida do ser humano, na vida daquele que busca a Jesus. E aí depois vem a justificação, vem a santificação, vem a glorificação, mas nós estamos estudando, então dentro disso nós estamos estudando um novo nascimento. Como eu falei, vamos na apostila dos... Tem tanto na apostila dos catecúmenos, quanto na apostila do plano da salvação, tem lá o novo nascimento. O pastor Cláudio colocou lá. No plano da salvação, tem lá no capítulo que fala sobre os processos da salvação, que eu falei aqui agora. E na apostila dos catecúmenos, que eu vou aproveitar, é claro, onde o pastor coloca como primeiro capítulo dessa apostila, o novo nascimento, a nova vida em Cristo. É a mais profunda transformação que ocorre no interior do ser humano, que se entrega de forma verdadeira e integral a Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e confessando como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E aqui eu enfatizar isso aqui que o pastor colocou: não é uma reforma, é uma nova vida em Cristo, é tornar-se uma nova criatura, nova criação. Então, eu falei aqui porque eu aprendi, eu já dei aula aos catecúmenos, e é uma verdade. E está na lição de hoje, é uma nova vida, é uma nova criação, não é uma reforma. Então ninguém, e aí eu falei na aula dos professores, o ser humano não tinha condições de melhorar, não tinha condições eu não separei os versículos, acabou que eu deixei, mas a palavra de Deus é clara quanto à corrupção humana, a corrupção do ser humano, que para Deus não dá para melhorar. A gente pode até explorar aqui 1 Coríntios capítulo 1. Fala isso sobre a nossa pregação, mas vale também para aquilo que o ser humano busca. O ser humano não busca Deus, o ímpio não busca o Senhor. Eu fui ímpio há 22 anos atrás, né? Completar agora em maio. E se não for o Espírito Santo operando, o
ser humano não vai buscar o Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aí vamos pular para o 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí aqui ele fala: os judeus buscam sinal e os gregos buscam sabedoria. Não buscavam a Deus, né? A palavra de Deus vai falar que o homem vai perecer dos seus pecados se não se voltar para Deus, se não se voltar para o Senhor. Então, naturalmente, o homem ele vai se voltar para o pecado. E aí, por isso, a necessidade do ensino, a necessidade de se falar, a necessidade de se pregar, a importância que cada um entenda o que aconteceu na vida dele. O novo convertido tem que entender o que aconteceu na vida dele. Não é só aceitar Jesus e continuar vivendo. Por isso que a classe dos catecúmenos, ao discipulado, isso aqui é o primeiro capítulo que é ensinado. Você nasceu de novo, agora você é uma nova vida e tem que explicar para que a pessoa entenda o que aconteceu a ele. Entenda que agora é diferente, né? 1 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo tem que ser novidade de vida, temos que andar em novidade de vida. Então aqui reforça o que o pastor colocou na apostila: não é uma reforma, é uma nova vida em Cristo, é tornar-se uma nova criatura, nova criação. Tem outra aqui, 1.1, que o autor não colocou, mas eu comentei na sala de aula, a Josi até me ajudou, e está aqui na apostila, e que é algo que o crente precisa saber, principalmente o novo convertido. O fruto gerado na vida de quem nasceu de novo, o fruto do Espírito. Logo após o novo nascimento, o recém-convertido passa a ter o Espírito Santo habitando no seu interior. Ele passa a ser santuário do Espírito de Deus. Não apenas isso, mas Cristo também disse que o Pai e Ele passam a morar em seu interior. Ao nascer de novo, o Espírito Santo faz desenvolver na vida do cristão uma semente nova, que gera um fruto novo, é o fruto do Espírito. Quem não desenvolve o fruto do Espírito é porque ainda não nasceu do Espírito. Então aqui, não está na revista, mas está na apostila do pastor, que nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Então, por isso o ensinamento, no primeiro capítulo, lá que eles estão aprendendo agora, nós precisamos saber disso. Saber que minha vida mudou, aceitei Jesus, algo novo. E dentro desse algo novo, eu tenho que aprender. Tem que aprender do zero, tem que aprender do nada. E a primeira coisa a aprender é justamente isso: nasci de novo. Sou uma nova criatura. E quando eu nasço de novo, o Espírito Santo que operou o nascer de novo vai nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito. É um fruto com 9 gomos que vai desenvolver em nós aquilo que nós aprendemos. E os catecúmenos tem um capítulo lá que vai falar sobre o fruto do Espírito, e que todos nós aqui já estudamos, já aprendemos, que precisamos, que é necessidade, mais uma vez, é o fator sine qua non, como o nosso pastor Laurino falava, para as nossas vidas. Precisamos desenvolver a nossa vida espiritual. Precisamos desenvolver passo a passo, fruto a fruto não, né? Goma a goma, né? O fruto. Todas aquelas características em nossas vidas.
Isso faz parte. E como nós falamos ali, a Josi falou ali na sala de aula, é decisão nossa desenvolver o fruto do Espírito. Não é, nós não podemos achar, e é ensinado lá no Catecúmenos, é ensinado ao novo convertido, que ele não pode achar porque Deus operou o novo nascimento dele, que ele não tem parte nenhuma nisso. Não, todos nós temos parte nesse desenvolvimento do fruto do Espírito. Por quê? Porque a nossa carne continua aqui. Se não desenvolvermos o fruto do Espírito, a vida do ser humano ela tende a inclinar ou para o Espírito ou para a carne. Foi o congresso, tema de congresso de jovens adolescentes aqui, a carne contra o Espírito, e Paulo vai falar isso, vai ensinar sobre isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu não quero. E assim nossas vidas, você vive, você tem a carne aí, você tem os desejos da tua carne, você tem que combater. Nós precisamos combater, nós precisamos resistir. Nós precisamos resistir. Como vamos resistir? Desenvolvendo o fruto do Espírito, desenvolvendo a nossa vida cristã, desenvolvendo a nossa santificação, se aproximando cada vez mais de Deus, buscando a santificação. Eu falei lá na sala de aula, Spurgeon, vou parafrasear, vou falar exatamente o que ele falou. Ele falou que quando ele se converteu, ele descobriu que a carne dele era miserável. A primeira descoberta que ele fez e que precisava combater. E aí ele falando, décadas e décadas depois, já no final da sua vida, que a carne dele continuava sendo miserável, que ele precisava continuar combatendo. Nosso corpo corruptivo, Paulo vai falar que o nosso corpo é corruptivo, ele só vai ser transformado no momento do arrebatamento. E aí aquilo que é corruptível vai se transformar em incorruptível. Mas até lá, nós vamos ter a possibilidade de inclinar para a carne. Mas nós aprendemos na palavra, nós aprendemos nas pregações, nos estudos, que nós temos que nos inclinar para o Espírito. Temos que ter uma vida de inclinação para o Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o nosso caminhar. Essa deve ser a nossa busca constante. Buscar caminhando em direção a Jesus. Como Paulo fala, não vos embriagueis ou vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós precisamos nos encher. As crianças precisam se encher do Espírito Santo, é preciso ensinar elas. Os adolescentes precisam se encher do Espírito Santo, é preciso ensinar eles. Os jovens precisam se encher do Espírito Santo, é preciso ensinar eles. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. É preciso falar sobre isso. A revista, ela vai, o pastor Elinaldo, né? Erenai Cabral, confundindo com o renovado. Erenai Cabral vai nos apresentar um roteiro onde primeiro ele fala sobre o diálogo, né? Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, no versículo 1, nós vemos que Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então ele era fariseu, entre os fariseus, era fariseu da seita fariseu. Então existiam 4 partidos dentro do judaísmo principais, existiam outros, mas os principais eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um tinha uma característica. Os fariseus eram aqueles que eram mais radicais quanto à busca da lei, quanto à busca do ensinamento da lei, da prática da lei. Eles eram mais radicais quanto a isso. E Nicodemos era um príncipe
Ou seja, ele era uma liderança, ele fazia parte de quem liderava os judeus. A liderança dos judeus ali estava sob o domínio de Roma, mas havia uma liderança que era exercida pelos sacerdotes, e Nicodemos faz parte dessa liderança porque ele é um príncipe. Então ele tinha tinha voz ali, tinha uma influência, tinha uma autoridade, vamos dizer assim. E Nicodemos, acho que o autor não coloca aqui, mas Nicodemos quer dizer aquele vitorioso do povo, né? Nick, é um nome grego, apesar de ele ser um judeu, é um nome grego. Por que o nome grego para um fariseu? Porque eles estavam, era a cultura helênica, estava influenciado pela cultura helênica, e ele recebeu o nome grego que significava vitória e povo, vitória do povo, vitorioso do povo, né? A melhor tradução fala sobre vitorioso do povo. E então esse Nicodemos que vai buscar Jesus. O fariseu, uma característica importante, que é foi a seita, o partido que mais combateu Jesus, que mais influenciou Jesus a ser crucificado na cruz do Calvário, justamente porque eles não entenderam, não compreenderam os ensinamentos, a pregação de Jesus. E Nicodemos, apesar de ser fariseu, apesar de ser uma autoridade, ele, no 2, ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Então aqui Nicodemos fala sinceramente, chamando Jesus de mestre. E para chamar um mestre de Rabi, para chamar alguém de Rabi, não era qualquer mestre que era chamado de Rabi. Era aquele mestre que as pessoas consideravam. Poderia se dizer não. O próprio Jesus fala. Cadê? Deixa eu achar aqui. Isso, o próprio Jesus. Aí qual versículo? Não, onde Jesus fala para Nicodemos. Vou abrir aqui na Bíblia. Está no 10, já até botar na leitura bíblica em classe. Está no 10. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então Nicodemos também era mestre. O próprio Jesus declara: mestre dos fariseus, mestre do judaísmo. E ele, sendo mestre, ele reconhece, para chamar Jesus de Rabi, porque Nicodemos vai com realmente querendo buscar alguma coisa de Jesus. E aí ele continua, enfatizando o que chamou de mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então não é qualquer mestre. Nicodemos reconhece que Jesus é o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Então Nicodemos, ele vai na humildade, ele vai buscando, apesar de ser mestre, ele vai buscar algo de Jesus, vai buscar conhecer. Não, esse homem é mestre, os sinais que ele faz não pode vir de ninguém que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Nicodemos vai até Jesus e é tremendo. A Bíblia é tremenda, como eu falei aqui, que Jesus conhece o interior, Jesus conhece o âmago das nossas vidas. Quando nós oramos ao Senhor, a Bíblia fala que Deus já esquadrinhou o nosso ser. Deus conhece a nossa palavra, antes de chegar na nossa boca, Deus já sabe. E Jesus, conhecendo o interior de Nicodemos, a primeira coisa que
Nicodemo não foi buscar sobre salvação, sobre o reino de Deus, não. Mas a primeira coisa que Jesus conhecendo o interior de Nicodemo, Jesus conheceu a necessidade que Nicodemo tinha. E Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí no 5 ele explica o que é nascer de novo: é nascer da água e do Espírito. Nicodemos entende que, apesar de ser mestre, ele entende que é voltar para o ventre da minha mãe. Poderia eu, nessa idade, desse tamanho todo, voltar para o ventre da minha mãe? Mas ele está falando do nascimento da carne, né? E Jesus está falando do nascimento espiritual. Jesus não. Como é que tu, sendo mestre, não entende isso? Porque Jesus está trazendo algo que já deveria ser do conhecimento. Acho que Ezequiel vai falar que Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração novo. Ou seja, Deus vai fazer, o Antigo Testamento fala que Deus vai fazer uma obra no interior do ser humano. E Jesus vem aqui, Jesus vem destrinchar isso, vem ensinar isso. Necessário Moisés nascer de novo. Ou seja, Jesus tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E o Espírito Santo que fez essa obra, ele vai nos ajudar a desenvolver o fruto do Espírito, que aí é a nossa parte. Como eu falei aqui anteriormente, nós precisamos regar, precisamos alimentar, precisamos desenvolver, né, a paz, a longanimidade, todas aquelas características que o cristão precisa ter, precisa desenvolver. Nós precisamos desenvolver. Essa é o nosso papel. Então, na primeira, já falamos quem é Nicodemos, reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, o diálogo, o novo nascimento. Nicodemos não tinha dúvida quanto à salvação. No pensamento dele, como mestre dos judeus, mestre fariseu, ele tinha um pensamento sobre o reino de Deus já convicto. E não só ele, mas todo judeu tinha esse pensamento. O pensamento que eles tinham do Messias era que viria o Messias para reinar e colocar Israel acima de todas as nações. Esse era o pensamento messiânico dos judeus. Só que Jesus vem para reinar nos nossos corações, através do novo nascimento, através do fruto do Espírito, através da santificação, através do desenvolvimento espiritual da nossa vida. O Messias veio e reina. Hoje ele reina em nossas vidas. E esse reino começa lá nesse momento aqui, quando há o novo nascimento. Jesus começa a reinar em nossas vidas. E isso Nicodemos não entendia. Nicodemos não fazia parte do estudo dele, não fazia parte não era comum para Nicodemos isso. Achar que precisava nascer de novo. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Tudo certo. Só que quem sabe se está tudo certo é Jesus. É a palavra de Deus. Estamos andando conforme a palavra? Está tudo certo. Estamos desenvolvendo a palavra de Deus, colocando em prática. Jesus vai falar lá no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Ele assemelha ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E o que ouve, porque é possível ouvir e não praticar, aprender e não praticar. É possível? É muito possível. Aí Jesus, uma verdade, no sermão, ele vai falar que é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Então, o novo nascimento, o nascer em Cristo, o desenvolvimento do Espírito Santo em nossas vidas,
caminhar com Cristo, a praticar a palavra de Deus, é necessário porque nós vamos estar edificando a nossa casa sobre a rocha. Obrigado, Barão. Nós precisamos edificar nossa casa sobre a rocha. Glória a Deus. Eu vi um pastor falando que a oração, o louvor, a adoração são colunas, e a palavra de Deus é o alicerce, e onde nós precisamos edificar. Por isso Jesus fala, edificar nossa casa sobre o homem prudente. Ele edifica, quando ele pratica a palavra de Deus, ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Isso é importante demais, isso é importante demais. Isso é importante demais. Eu falei na aula dos professores, lá em Hebreus, vai falar: não negligenciamos tão grande salvação, porque tão grande, algo grande. João 3,16, nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é algo extraordinário, não é qualquer coisa. No final da lição, eu falei na aula dos professores, do subtópico 1 do 3, a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso, possui um caráter sobrenatural. O novo nascimento que Deus operou na minha e na sua vida é algo sobrenatural. A gente não fala no milagre da salvação? É um milagre, o agir de Deus, o operar do Espírito Santo nas nossas vidas, no nosso interior, nos fazendo nova criatura, é algo sobrenatural, é algo grande, é algo tremendo, que não pode ser negligenciado, tem que ser desenvolvido. É preciso, nós precisamos desenvolver a vida cristã. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos, eu falei nos professores, PCS, primeira paz, recebemos a paz de Deus. O ímpio vive em conflito, não vive em paz. Eu era ímpio, eu lembro, não havia paz na minha vida. Você lembra, você que se converteu? Não há paz, há falsa paz. Mas a paz que excede todo entendimento, só através do novo nascimento. O ser do PCS é a comunhão. Nós recebemos a comunhão, a primeira comunhão é a comunhão com Deus, a restauração do homem com Deus. O véu do templo, quando Jesus foi crucificado, se rasgou de alto a baixo, de Deus para nós. O que isso quer dizer? O homem, antes da crucificação de Jesus, para se achegar até Deus, ele precisava da intermediação do sacerdote, fazer o sacrifício. Aí o sacerdote entrava, atravessava o véu e levava até o Senhor. Só que quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, falando: agora eu e você temos acesso direto, a hora que quisermos, o dia que quisermos, 24 horas por dia. A hora que você quiser, irmão, você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso. Está próximo de nós, palpável. Nós temos o livre-arbítrio, a decisão de buscar ou não, mas Deus está próximo, Deus está ao nosso alcance, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e está pronto a te ouvir. Ele está querendo te ouvir, está querendo te ouvir mais, ele está querendo me ouvir mais, eu sei disso. E nós precisamos valorizar, não negligenciar, não podemos negligenciar tão grande salvação, não podemos negligenciar esse sobrenatural que Deus operou nas nossas vidas. Por que havia essa necessidade? Como eu falei, o
Romanos 5,12 fala que todos pecaram. Romanos 3,23 fala que todos pecaram, instituídos estão na glória de Deus. Há um plano da salvação, né? Administramos no Evangelho dos Lares, mas todo crente precisa, eu falo isso no Evangelho, todo crente precisa conhecer, mesmo estando salvo, nós precisamos conhecer o plano. Houve um plano projetado por Deus desde a antiguidade, desde quando o homem caiu. Deus já tinha um plano, ele revelou lá em Gênesis capítulo 3, e o plano veio, se cumpriu. Deus levantou uma nação, dessa nação levantou uma tribo, dessa tribo levantou o Senhor Jesus. Jesus cumpriu o plano. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E Jesus veio, não pecou, ensinou Nicodemos, ensinou a samaritana, ensinou seus discípulos, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje continua ensinando, continua reinando, continua fazendo uma grande obra. Só que agora nós, que já nos convertemos, somos participantes e nós temos essa comunhão com Deus e temos a comunhão com o nosso próximo também, né? É gostoso a comunhão? Nossa comunhão precisa ser, não é só na ceia, nós precisamos viver em comunhão. Edificar a vida do nosso irmão é papel do crente, é missão nossa edificar a vida do meu irmão. Nós precisamos edificar a vida uns dos outros e através da comunhão. Aí eu falei lá aos professores que eu que morei em Brasília, morei em Rio Grande do Sul, e irmãos, é maravilhoso. Quem já morou em outro estado aí, foi crente em outro estado, sabe? Você chega lá, você rapidamente, você entra numa família, você está em comunhão lá com o povo lá daquele lugar, e é maravilhoso. Eu me converti em Brasília, quando eu cheguei aqui, eu fui abraçado pela DCM, depois fui para Rio Grande do Sul, fui abraçado pela palavra, como é? Palavra de fé, você vai dizer palavra de fé. Então, onde eu colocar a planta dos pés, tem uma família ali em comunhão, porque nós somos os irmãos, nós somos os exércitos, nós somos os ilustres que vamos morar no céu. Glória a Deus. E o S do PCS é que nós recebemos já no momento do nosso novo nascimento, é o serviço. Desde a nossa regeneração, nosso novo nascimento, nós recebemos um serviço. Querendo ou não, nós temos um serviço a fazer, nós temos uma obra a fazer. Precisamos testemunhar, precisamos edificar, precisamos ajudar a nossa comunidade. O serviço tem que ser feito. Nem eu, nem você, nenhum de nós pode achar que a igreja está aqui para me servir. É só vir, sentar no banco e receber. Não, Deus tem uma obra para você, tem uma obra que você testemunhe, mas Deus tem uma obra também dentro da comunidade, porque aqui há vários serviços para a glorificação do Reino de Deus que precisam ser feitos. E quem vai fazer? É só o pastor que vai fazer? É só os obreiros? Não, todos, desde o novo convertido. E eu fico maravilhado, e acontece aqui na DCM, nós vemos irmãos novos convertidos, como Edson, como a Fabiana, como o Paulo, como a Chayenne. A Fabiana está dando aula agora, nova convertida. Chayenne está ajudando na classe lá agora, nova convertida. Serviço, ajuda na cozinha desde nova convertida. A Fabiana, eu lembro que acho que antes de se batizar, ela estava ajudando aí a obra, ajudando na cozinha, ajudando na limpeza. E é preciso fazer isso, é preciso ser assim, porque é um serviço à comunidade. A comunidade ela precisa crescer, o banco precisa ser limpo, a janela precisa ser limpa, o banheiro precisa ser limpo, a portaria precisa ter alguém para receber na portaria, precisa de alguém para olhar os carros, precisa de alguém para recepcionar ali o visitante, precisa de alguém para louvar,
alguém para pregar, alguém para ensinar. É necessário. E há serviço para todos. Alguém para evangelizar. Quem vai fazer isso? Todos nós, todos. Então, isso faz parte daquilo quando nós recebemos, então, o novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a paz, nós recebemos a comunhão e nós recebemos também o serviço a ser feito. E aí cada um distribui, ora e vai contribuindo onde você puder. O que você pode fazer? Não posso pregar ainda, mas posso ajudar ali na portaria, posso ajudar ali a limpar. Você pode ajudar. Você pode não, você deve ajudar. E assim a obra de Deus caminha. Os meios da obra regeneradora, para a gente encerrar. Então, primeiro, a operação do Espírito Santo. A obra da regeneração é obra do Espírito Santo. Como o pastor colocou lá na apostila, não é reforma. Eu não vou através do ensino da palavra, eu não vou através do estudo da palavra, sem ter a minha vida transformada, eu melhorar no meu relacionamento. Até pode melhorar nas minhas atitudes, até pode. Mas o novo nascimento é obra do Espírito Santo, não é reforma. As coisas velhas passaram, as coisas velhas passaram, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu sou nova criatura. A gente entende que é um processo, né? É um processo. Mas a convicção tem que eu sou nova criatura. Isso não me cabe mais. Essa atitude não me cabe mais. E ser guiado e desenvolver o fruto do Espírito em nossas vidas. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então, antes do batismo de João, havia a lavagem lá dos judeus, onde se lavava, tinha um ritual lá, eles precisavam lavar as mãos, lavar o rosto, precisavam se purificar, simbolizava a purificação. Batismo de João, batismo do arrependimento, né? Que é um símbolo, não é um mergulhar na água que vai transformar a pessoa, né? É bem explicado aqui, nós aprendemos bem, todos nós aprendemos. Ali é uma demonstração pública que eu morri para o mundo e nasci, ressuscitei com Cristo. Então é simbólico, o batismo é simbólico. Aqui a água, como o autor fala, nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Então a água na Bíblia, ela tem esse poder, tem esse ensinamento, esse caráter de que nós precisamos ser limpos. Assim como estamos sujos, nós tomamos um banho, assim o nosso interior precisa se lavar. A água que eu tomar banho vai lavar o meu interior? Não. Né? O estudo, o ouvir vai lavar o meu interior? Só o Espírito Santo pode lavar o nosso interior. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Nós fomos lavados, nós nascemos de novo através do Espírito Santo, do operar, do agir. Nós nascemos espiritualmente através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o primeiro meio é a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu já falei, né, que foi um caráter misterioso, algo sobrenatural,
2. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. Conforme podemos ler na Epístola do Apóstolo Pedro, sendo de novo gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, aí é o desenvolvimento. Nós ouvimos a pregação da palavra, o Espírito Santo nos convenceu, nós cremos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos convertemos, nos voltamos para Deus. Deus faz a lavagem, nos faz nascer de novo. Só que a palavra de Deus agora ela vai ter o poder de ir nos regenerando. Lembra que eu falei do processo? O que vai fazer com que... Eu já falei aqui esse testemunho, a própria Valéria já falou. Ela era nova convertida, a colega dela jogava na Telecena, comprava os carnês da Telecena e pediu para a Valéria orar para ela ganhar na Telecena. Eram novas convertidas. Como é que descobriram certo? Estudo da palavra. A gente tinha um grupo de novos convertidos lá, elas contaram isso ao irmão que era um obreiro já antigo. Não, irmão. Aí ensinou. Então a palavra regenera. A palavra vai nos limpando. Através dos estudos da palavra, que vai ser constante em nossa vida, nós vamos nos moldando. Eu lembro do Antônio Gilberto, eu tive aula com o Antônio Gilberto e eu me converti em 2003, aí em 2004 eu já dava aula da escola dominical e teve um congresso, a escola bíblica em Brasília, em São Paulo, e a gente foi de Brasília para São Paulo. Eu assisti uma aula com o Antônio Gilberto. Aí o Antônio Gilberto falando que ele ajudou a traduzir a Bíblia, estudo pentecostal, né? Aí ele falando que para começar a pensar em traduzir uma Bíblia, 10 anos de estudo de grego e de hebraico. No mínimo 10 anos. Aí depois começamos. Aí ele falou o seguinte, que ele já tinha acho que seus mais de 80 anos, mais de 70 com certeza. Ele falando que quanto mais ele estudava, mais ele percebia que não sabia nada. Um homem no calibre de Antônio Gilberto, falando, e ele falou, eu estudo a palavra de Deus todos os dias. O conhecimento que ele tinha, ele ainda continuava estudando, buscando. É assim na nossa vida. Nós precisamos buscar. E a palavra de Deus, então, ela regenera, ela nos aperfeiçoa. Claro, agir do Espírito Santo. Eu lembro do meu professor de História, era dono do Leopoldo ali, ele era professor também, Paulinho, e ele falou que estudava a Bíblia, era professor de História, estudava a palavra de Deus, mas estudou com ele também, mas não era convertido na época, e assim como tantos outros estudam a palavra de Deus, é estudada por ele. Então, não é só estudar, é estudar na unção do Espírito. Estudar com o auxílio do Espírito Santo em nossa. Já tocou o sinal? Já. Amém. Então a palavra de Deus tem um poder regenerador na vida do pecador, conforme lemos em Deus. Semelhantemente, em Tiago, lemos que pela sua palavra Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Então, não é a filosofia, não é a psicologia, não é o coach. Eu vi até o Silas Malafaia falando sobre isso. Coach quer desenvolver profissionalmente? Importante. O desenvolvimento profissional. Ter uma orientação, ter um guia ali que vai te orientar. Agora na igreja não. Na igreja é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. É o teu pastor. Na igreja não é psicologia, não é coach, não é filosofia, não, é a palavra de Deus.
Por que eu falo isso? Porque tem igrejas que são guiadas por coaches, são guiadas por psicólogos. Tinha governo dos 12, né? Era psicologia pura. Regressão. Quem já ouviu falar em regressão na igreja? Então é psicologia. Não se envolve, não vai à frente. Coach, igreja dos coaches. Tem hoje. Né? Um pastor americano que muitos pastores de grandes igrejas brasileiras vão lá consultá-lo. Aí a obra dele, a maior obra dele, que muitas igrejas seguem, foi baseada em pesquisa de mercado. Assim como uma empresa faz pesquisa para desenvolver um produto, para colocar um produto no mercado, as empresas elas fazem uma pesquisa de mercado. Assim, esse pastor fez lá nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com milhares de pessoas, jovens, o que eles queriam ímpios, o que eles esperavam na igreja, o que eles queriam encontrar na igreja, o que eles não gostavam dentro da igreja. E assim ele escreveu esse livro que é seguido por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Alguns aí que você ouve aí na internet. Não é isso, o Evangelho não é isso. O Evangelho, lá em 1 Coríntios, voltar lá onde nós lemos no começo, 1 Coríntios capítulo 1. Porque os judeus, 1:22, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É o Evangelho, é o Evangelho, puro, cristalino, que é pregado aqui nessa igreja. Não é pular, não é rodopiar, não é coach, não é trazer o mundo para dentro da igreja, é o Evangelho. Pregar o Evangelho. Espírito Santo que faz trabalho. Nosso trabalho é ler, estudar, buscar a direção do Espírito Santo, buscar a unção do Espírito Santo e falar. Buscar na palavra. Não na filosofia, não na psicologia, não nos coaches, não, na palavra. E quando o pregador fala, o Espírito Santo convence e o pecador se arrepende. É isso, simples. O Evangelho é simples e é assim que precisamos continuar caminhando. É assim que estamos caminhando, quem está aqui está caminhando assim, e permaneça aqui, irmão. Você está no lugar certo, você está se desenvolvendo certamente de maneira correta, e eu tenho certeza que você será um vitorioso. Aí lá no último, o pastor coloca isso aqui que é claro, é lógico, e nós precisamos sempre lembrar. Eu encerro aqui. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado lá na Epístola de Pedro, na 2 Pedro 3:9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, então a vontade absoluta de Deus é que todos se salvem, não é isso? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aqueles que nele cresçam fossem salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas aí o autor coloca: no entanto, segundo a vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas. Então, o ser humano, apesar da vontade de Deus ser salvação, ser novo nascimento, ser santificação, Deus dá o livre-arbítrio. Então as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se busca ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. É isso que nós falamos no Evangelho nos Lares. Depois que a gente leva o plano da salvação, depois que a gente prega sobre a salvação de Jesus,
A decisão, nós fizemos a nossa parte, a decisão é de quem ouviu. Deus deu o livre-arbítrio e cada um de nós decide o que fazer com as nossas vidas. Cada um de nós. Claro que a vontade de Deus é que nós permaneçamos com Ele, desenvolvendo, crescendo, continuando no caminho, porque Ele garante que a vitória é certa, Ele garante que o céu é certo, Ele garante que a eternidade será ao lado dele. Se Ele garante, é certeza. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e você vai morar na eternidade ao lado do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os adolescentes já estão aí? As duas turmas aí? Acho que não. Vamos passar para a segunda parte? Tem louvor? Vamos louvar. Ministério de louvor. Pai do Senhor, irmãos, vamos colocar de pé nessa manhã. Dar um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, poder, majestade. Vamos declarar nessa manhã que o Senhor é grande,